irmãos e irmãs, nós sabemos que o nosso alvo, o nosso objetivo é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a perfeição por excelência. Porém, São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para que nós possamos imitar de maneira mais perfeita a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estabeleceu no seio da igreja homens e mulheres que nos antecederam na fé, que o imitaram de uma maneira mais eficaz. E olhando para a vida desses homens e dessas mulheres, nós sabemos o caminho certo para a imitação de Cristo. E é um desses modelos que nós vamos conhecer no dia de hoje. Alguém que a igreja nos apresenta desde os primeiros séculos como um perfeito imitador de Cristo. Santo Irineu de Lyon. Irineu nasceu por volta do século II da era cristã na cidade de Esmirna, na Ásia Menor, e exerceu o seu ministério episcopal em Lyon, na França. E o seu nome Irineu é muito significativo, pois diz muito do seu ministério. Irineu significa portador da paz. E de fato, Irineu foi um grande portador da mensagem do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Entre seus grandes feitos estão a mediação de paz entre os cristãos do Oriente e do Ocidente, quando surgiu uma grande divergência na igreja sobre em qual data seria celebrada a Páscoa. Irineu intercedeu junto ao Papa Eleutério para que fosse flexibilizado a data entre o Oriente e o Ocidente. Mas mais significativo ainda, entre os feitos de Santo Irineu de Lyon, é a controvérsia dos gnósticos, que Santo Irineu tanto combateu. Os hereges gnósticos pregavam doutrinas estranhas ao cristianismo e diziam que a sua doutrina era a doutrina que Cristo Jesus veio trazer à Terra, e não a doutrina dos bispos católicos. E Irineu demonstra de uma maneira muito clara, de uma maneira muito eficaz, que Cristo Jesus, sendo o Verbo encarnado, ou seja, Deus mesmo feito homem, trouxe do céu a sua doutrina e transmitiu a sua doutrina aos seus apóstolos. Esses apóstolos, portanto, transmitiram a sua doutrina aos seus sucessores, e os seus sucessores a outros sucessores, e esses são os bispos da Igreja Católica. Irineu mesmo foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João Evangelista, que foi discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a sucessão apostólica. Portanto, os sucessores dos apóstolos, os bispos, têm a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. São os portadores da verdadeira doutrina. Aquilo que outros grupos pregam não tem nada a ver com a doutrina de Cristo Jesus, mas somente aqueles que são os legítimos sucessores dos apóstolos têm a verdadeira doutrina revelada por Deus. Que no dia de hoje nós possamos reconhecer a doutrina da Igreja Católica, a doutrina que é custodiada pelos sucessores dos apóstolos, a doutrina que é guardada pelos legítimos sucessores dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, é a doutrina que nos foi revelada pelo céu. Nós pensamos no dia de hoje que nós estejamos de uma maneira muito clara, de uma maneira muito eficaz, enraizados nessa doutrina, e que nenhum vento de falsa doutrina possa nos tirar dessa solidez que é a doutrina dos apóstolos, a doutrina da Santa Igreja. Deus abençoe e São Irineu de Lyon, rogai por nós.